Paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me A paz do Senhor, igreja. Mais um culto de oração. Eu vou pedir para os irmãos abrir no livro de Oséias 10, no versículo 12, tá? Abriram. Vamos orar? Curvem suas cabeças. Pai amado, graças dou a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Que mais uma vez nesta noite, Senhor, ó Deus, o Senhor possa se usar de mim, me capacitando, Senhor, colocando palavras na minha boca, que a Tua palavra não se perca, Senhor, que de mim eu não tenho nada, Pai. Fala com Teu povo, fala com cada coração nesta noite, Senhor. Eu agradeço desde já, em nome de Jesus, amém. Amém?
Aqui no texto de Oséias 10, 12, diz assim: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós, amados. Aqui esse texto que está no livro de Oséias, ele gira em torno da infidelidade do povo de Israel. E o que a gente pode aprender nesse texto, que em todas as épocas da história sempre houve a necessidade do homem buscar o Senhor por conta do pecado. E por conta disso, Deus, ele escolhe Oséias. Tem a história de Oséias, não vou entrar no mérito agora para não ficar longo. Mas Oséias, ele foi vocacionado por Deus a profetizar o reino de Israel, que desmoronava tanto moralmente como espiritualmente, durante os 40 anos de sua, na verdade, durante os últimos 40 anos de sua existência. E nessa palavra aqui, lavrai o campo de lavoura, amados. Se tratava de um campo de pousio. O que seria? Seria um solo tão negligenciado e endurecido que era incapaz de acolher a semente. Assim estava o coração do povo em relação à palavra de Deus. Eles precisavam ser quebrantados em seus corações e mentes para que viessem a se arrepender e a sentir a tristeza pelo pecado. Acolhendo plenamente a palavra do Senhor, eles tinham que semear sementes de justiça, no sentido de buscarem sinceramente a Deus, até que voltassem a experimentar ser fiel, amor e misericórdia. Até que voltassem a experimentar seu fiel amor e misericórdia. Pois é, amados, ali aquele povo estava muito endurecido para ouvir falar do amor de Deus. Ali o povo tinha que se arrepender. E em todo o tempo o Senhor, ele se usou de Oséias, de outros no decorrer da história. E ele se usou ali, naquele tempo ali de Oséias, para que falasse com o povo, que o povo estava com o coração tão endurecido e que o povo pudesse ouvir, buscar a Deus. Tem 2 textinhos aqui, vou tentar falar bem rapidinho, depois vocês anotem e procurem depois em Amós. São 2 textos em Amós 5:4. Diz assim: o Senhor proclamou ao povo de Israel dizendo: buscai-me e vivei. Ali 2 versículos para frente, no mesmo capítulo de Amós 5:6, pela segunda vez o Senhor, ele adverte Israel através do profeta Amós, dizendo: buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Então, em todo o tempo, amados, o Senhor, ele estava ali alertando aquele povo. E não é diferente conosco nos nossos dias. O Senhor, ele, o tempo todo, o Senhor, ele sempre se usa de um, de outro, da sua palavra, de um louvor, de todas as formas possíveis e imagináveis para falar com o teu povo, para falar conosco, para falar que nós temos que nos arrepender, que se a gente estiver andando um pouquinho fora do caminho, que possamos nos arrepender, voltar de novo para o nosso caminho, porque sabemos, amados, que perfeito nós não somos. Somos pecadores porque nós já nascemos do pecado. Mas nós temos que alcançar a perfeição. Então isso vai dia a dia. Mas que você possa buscar o Senhor em todo o tempo. E aqui, amados, que nós temos que buscar a Deus como prioridade na nossa vida. Nós sabemos que nós andamos numa correria imensa, numa ocupação imensa no nosso dia a dia, os nossos afazeres, em tantas coisas que a gente tem para fazer. Mas o Senhor, ele fala assim, ali em Mateus 6,33, o Senhor, Jesus Cristo, ele diz assim, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor, ele fala para nós buscarmos ele, que possamos buscar primeiro o reino,
que as outras demais coisas elas serão acrescentadas. O Senhor, Ele acrescenta, mas buscai o reino de Deus. Palavra do Senhor, é o que o Senhor está falando aqui. Ali em Isaías 55:6, anote aí, também está escrito dessa forma: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, amado. Invocai-o enquanto Ele está perto. Ele está pertinho de nós todos os dias. Busca o Senhor. Aproveita que Ele está ali do seu ladinho. Fala com Ele. Ele é seu amigo. Ele é seu ajudador. Busca o Senhor. E assim, amados, a gente tem que buscar o Senhor Ele em todo o tempo. Em oração, seja em jejum, meditando na sua palavra. Buscar Ele com atitudes corretas, amados. Que possamos buscar Ele com um coração sincero, puro e sincero. Vamos buscar Ele de todo o nosso coração. De todo o nosso coração, amados. Busca o Senhor. A gente sabe que Deus ali, Ele estava advertindo aquele povo, para que aquele povo pudesse buscar Ele. E o povo não queria saber, o povo estava com aquele coração endurecido. Como ali eu falei, lavrai o campo de lavoura, que se tratava daquele campo, uma terra dura, que era difícil entrar a semente, a palavra do Senhor não entrava. Não deixe isso acontecer no seu coração. Tire tudo aquilo que esteja entulhando no seu coração. Tire. Não deixe que nada atrapalhe a palavra do Senhor chegar no seu coração. Nada. E ali em um dos evangelhos, diz, sim, eu acredito, porque é um texto muito conhecido, diz os seus discípulos, em um momento, ele diz ao Senhor, para o Senhor ensinar eles a orar. Os discípulos, ele não pede assim, Senhor, nos ensina a pregar. Não, aquilo foi vindo. Os discípulos foi acompanhando Jesus e foi aprendendo, mas os discípulos, eles pedem para o Senhor ensinar eles a orar. Se você tiver algum problema, alguma dificuldade de orar, clame, busque, pede ao Senhor. Mas a gente sabe que o Senhor, ele quando você, de alguma forma, que a sua oração, ela não foi bem interpretada, você tem um elo com Deus, que a sua oração pode ser um choro inexprimível, amados. Enrolei a minha língua agora. Com a situação que você esteja passando. Porque o Senhor, ele foi uma pessoa, um homem tão simples, tão humilde. E ele se fez servo. Então a humildade do Senhor, ela se remete para nós. E que possamos, às vezes, de não ter que colocar palavras difíceis nas nossas bocas. Não, palavras simples, humildes. E se de alguma forma a gente pediu algo que aquilo não foi bem interpretado, o Espírito Santo, ele interpreta para Deus. Mas se você tiver alguma dificuldade, clame ao Senhor, clame. Amados, a oração é algo assim tão maravilhoso, que nós não temos noção. O poder e a unção, ela vem por meio da oração, amados. Você nunca é tão forte como quando está de joelho. É verdade, e é verdade. Você, de fato, é quem você é, de joelho, na presença de Deus. E é verdade. Quando a gente está de joelho, a gente verdadeiramente é o que é, na presença de Deus. E é isso mesmo. E a oração, amados, é uma força tão poderosa, é a arma mais poderosa que existe na Terra. E que nem eu e você, a gente não tem aquela noção verdadeiramente do que uma oração pode fazer, amados. Se nós tivéssemos noção verdadeiramente de como uma oração é, nós íamos buscar mais e mais de nosso puro e sincero coração, de toda a nossa alma. Por quê, amados? Porque a oração, ela une a fraqueza humana com a onipotência divina. E é verdade, amados. E é isso. A oração, ela une o altar com o trono, e as orações que sobem do altar ao trono, elas descem do trono com ações de intervenções de Deus na história. E é verdade. Deus, quando ele tiver que intervir, ele intervém. E ele mexe na nossa história. Quando ele tiver que mexer, ele vai mexer. Ele mexe. Através de uma oração. Ele muda qualquer causa, qualquer situação. Aquilo que é impossível para mim e para você e para Deus não é. Não é, amados.
E a Bíblia, ela diz ali, ó, em Tiago 4:3, a Bíblia diz: nada tens porque nada pedis. E é verdade. Muitas das vezes, algumas coisas que nós não temos é porque a gente não pediu. E a gente quer que aquilo caia de paraquedas na nossa vida e não é assim que funciona. E aí Jesus Cristo, ele afirma assim, ali em Mateus 7:7. Ele afirma dessa forma: pedir e dar-vos-á. Pede, amados. Só Deus na nossa vida e na nossa causa. Nós sabemos que aí fora, amados, as coisas não estão de brincadeira. Eu não tenho acesso aos canais normais na TV, tipo Globo, Record, enfim, por conta de um cabo na minha TV, não sei explicar, HDMI, essas coisas todas, não tenho. Então, eu acabo vendo jornais, assim, através do Google, internet, por ali. E você acaba tendo acesso a outros países e sobre a realidade do que tá aí fora. Amados, é muito feio. A coisa tá feia. Inundação, terremoto. Nossa, mas isso já tinha antes. Tá muito mais agora, amados. Essa pandemia no mundo todo que veio agora, que foi justamente para nos parar, para nos acordar, para que possamos orar e orar mais. A oração, ela tem poder e ela une a fraqueza humana com a onipotência divina de Deus. E a única coisa que nos liga, que é o nosso mediador, é Jesus Cristo. Ele nos une a Deus. Busque o Senhor. E era isso que o Senhor, ele dava ali na boca de Oséias e de tantos outros, porque o povo viesse a se arrepender, que o povo viesse a buscar de todo por e sincero coração, que o povo viesse a buscar a Deus e se arrepender. E não era isso que estava acontecendo ali, amados. Eu ainda tenho uns minutinhos, mas eu queria só dizer assim, amados, que a única coisa que nos separa de Deus, é o pecado. Não existe outra coisa que nos separe de Deus além do pecado. Que possamos confessar, Senhor, amados, o pecado com os nossos lábios, dando nome aos pecados e pedindo que o Senhor, ele venha com a tua misericórdia, porque é só Deus, que você possa se arrepender de um puro e sincero coração. Não um arrependimento de remorso, mas um arrependimento genuíno. Se arrependa, busque, clame ao Senhor, que ele venha ao seu encontro. E tome cuidado para você não entulhar coisas no seu coração. Tome cuidado com tudo aquilo, de decorrer do nosso dia, o 100% do que a gente tem colocado na nossa vida, mais do que as coisas de Deus. Ali o que eu falei é que o Senhor Jesus Cristo, ele afirma ali: buscai primeiro o meu reino e as demais coisas elas vos serão buscar. Vamos lá, mas não quero falar a frase errada, vamos lá falar a frase correta. Jesus, ele diz ali em Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é verdade. Só para finalizar, eu queria só ilustrar, eu costumo ilustrar isso na salinha com as crianças. Que vocês possam imaginem aí, tá? E que vocês possam responder para vocês mesmos. Imaginem que vocês estão dentro de um ônibus, que a sua vida é um ônibus, e que você é o condutor deste ônibus, lógico, na sua vida você vai ser o condutor. E que dentro desse ônibus existem vários banquinhos. Primeira fileira, segunda, terceira, quarta, quinta. E eu falo para as crianças, de todas as coisas que você fez nos seus afazeres, tanto o homem ou a mulher ou as crianças, que se levantaram, escovar os dentes, tomar café, ir trabalhar, ir estudar, fazer curso, foi orar, enfim, todos os seus afazeres. Em que momento, eu falo para elas ir colocando cada coisa que elas fazem em um banquinho. E eu pedi para elas colocarem em que momento Deus aparece naquele banquinho, aquelas fileiras do ônibus. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, lá no último, em que momento Deus ele aparece dentro do seu ônibus, dentro da sua vida? Algumas crianças respondiam lá na terceira, na quarta, na quinta, Deus está lá no último. Então, amados, em que fileira Deus ele está na sua vida? Em que banquinho Deus está? Em que banquinho? Responde aí para você. Eu costumo dizer para as crianças que muitas das vezes, igual esse ônibus ele tá ali, muitas das vezes esse ônibus ele tá andando e lá fora tem um ponto de ônibus. Muitas das vezes a gente não deixa Deus entrar no nosso ônibus. Muitas das vezes Deus ele está lá fora pedindo carona para entrar no nosso ônibus. E a gente não permite que ele entre. A gente não dá carona para Deus. É difícil. Que você nesta noite possa pensar
nesse exemplo que eu te dei, e que você possa ver onde Deus ele está aí dentro desse ônibus. Que Deus ele possa estar aí ao seu lado, eu costumo falar para as crianças. Que ele é seu amigo, ele é seu ajudador. Que ele está ali ao seu lado, ajudando você a conduzir a sua vida. Que ele tem que estar ali ao seu lado. Deixa Deus fazer parte da sua vida. Deixa Deus entrar no seu coração. Que Cristo ele possa entrar essa noite. Abre a porta do seu coração e deixa Cristo entrar. Que ele possa verdadeiramente habitar na sua vida. Que ele possa ser o condutor da sua vida, amados. Buscai. Buscai o Senhor em todo o tempo. Que vocês possam se colocar na brecha, como Moisés ele fez. Moisés ele não ficou ali na brecha ali, ele se colocou na brecha por aquele povo. Que vocês, amados, amadas, as crianças também, que vocês se coloquem na brecha, que vocês possam orar agora. Que você se coloque na brecha em favor da sua vida, na vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, da igreja, do nosso país, amados. Deixe Deus ser o condutor da sua vida. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Buscai ao Senhor. Amém? Busque ao Senhor de todo o vosso coração. Amém? Vamos orar? Baixe suas cabeças. Busque o Senhor na tua casa. Amém? Amado. Deus amado, obrigado por esta oportunidade, Senhor. Eu agradeço a Ti, Senhor, a Deus, por mais um dia, Senhor, a Deus, de vida. Eu agradeço, Senhor, a Deus, por cada família, por cada lar, por cada um, Senhor. Que o Senhor possa ser o condutor das nossas vidas, Senhor. Que possamos buscar, Senhor, em todo o tempo, Senhor. Que possamos verdadeiramente, Senhor, a Deus, que mais uma vez nessa noite, Senhor, como foi falado ali naquele texto, Senhor, a Deus, de buscar, Senhor, em todo o tempo, de buscar primeiramente o Teu reino, a Tua justiça e as demais coisas elas serão acrescentadas, Senhor. Que possamos aprender a orar, Senhor, a Deus, como aqueles discípulos. Que o Senhor possa retirar, Senhor, todas as escamas, Senhor, a Deus. Que o Senhor possa nos dar uma audição, que o Senhor possa limpar a nossa mente, Senhor, tirando tudo aquilo, Senhor, a Deus, que não provém de Ti, Pai. Que o Senhor venha trabalhar no nosso coração. Se necessário, o Senhor dê um coração igual ao Teu, Pai. Bondoso, justo, amoroso, puro e sincero, Deus. Venha, Senhor, a Deus, sobre as nossas vidas, Senhor. Sobre a vida de cada um, Senhor. Que verdadeiramente, Senhor, possamos entender os Teus propósitos, Senhor. E que possamos tomar cuidado, Senhor, a Deus, com a Tua obra. Que não venhamos escandalizar, Senhor. E que possamos nos arrepender, Senhor, a Deus. Que nada, Senhor, nada venha atrapalhar, Senhor, a Deus, a nossa intermediação, Senhor, que a nossa oração ela possa chegar diante de Ti, Senhor. Que tudo isso nós pedimos, Senhor Deus, por aquele, Senhor, que tem derramado o Teu sangue por nós, Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é bendito e eterno, Senhor. Graças damos a Ti, Senhor, e sabemos, Senhor, a Deus, que precisamos de Ti, Senhor. E que o Senhor não divide a Sua glória com ninguém, Senhor. Mais uma vez, obrigado e dê uma boa noite, Senhor, a Deus, para todos nós. Alcance, Senhor, a Deus, a cada lar, a cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Que o amor de Deus, o Pai, e a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito de Deus